Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Como eu já disse para vocês, né? Me apresentei para vocês. Sou o professor Ciro, vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina Estrutura, né, e Funcionamento do Ensino, gente. Essa aula de hoje é só uma aula, né, introdutória para, eu diria que é um aquecimento, né, para o debate da estrutura e funcionamento do ensino, né? Vocês, com certeza, né, vão achar que vão observar o plano da disciplina, né? Vão pensar que a disciplina ela é cheia de leis, né? Cheia de nomenclaturas, né? Siglas de instituições, órgãos públicos, né? Mas essa disciplina ela tem uma relevância extremamente significante, né? Para nós entendermos a organização, né? Da educação nacional, certo? É, Quando eu coloco aqui, eu até fiz uma síntese, né? Vai estar no Moodle essa síntese, e aí eu coloco a organização do sistema de ensino, né? Vem-se uma pergunta, eu acredito que vocês também devem estar se perguntando, se que seria, né? Um sistema, né, nacional de ensino, né? Será que no Brasil nós temos ou não temos um sistema, né, nacional com a estrutura de ensino, né? É uma pergunta que eu faço para vocês, tá? Vocês podem colocar aí no chat, o que que vocês acham, né? Vamos lá. A maioria aí, que pelo que eu estou vendo, né, acredita que existe sim, né? Essa estrutura de ensino, né? Esse sistema aí de ensino, né? Mas o que que seria então esse nacional com essa estrutura de ensino, né? Vocês poderiam colocar aí no chat, escrever assim, mais ou menos, o que que agora, assim, ainda no início da disciplina, essa é a nossa primeira conversa aqui, né? O que que seria esse sistema de ensino? Eu estou vendo aí que a estudante aí do Polo escreveu que é um conjunto de escolas, né? Então, será que o sistema de ensino é um conjunto de escolas, pessoal, né? Nesse sentido, né, o significado de sistema, ele vai extrapolar, né, esse significado aí do conjunto de escolas, né? Para isso, a gente pode utilizar o texto do Salviani, né, o texto chamado Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização, quando ele diz que um sistema, né, é a disposição das partes ou elemento de um todo, né? Coordenados entre si e que funciona como estrutura organizada, né? Ou seja, um sistema são elementos interdependentes, né? Que constituem, então, a unidade, né? É, Então, vejamos, né? No caso do sistema de ensino, vai tratar-se de um conjunto de competências e atribuições que visa o desenvolvimento da educação que se concretizam em órgãos e instituições, né? Quando a estudante escreveu aí que é um conjunto de escolas, né? Órgãos ou instituições, né? As escolas estão dentro dos órgãos, né? Ou instituições, a Secretaria de Saúde e Educação também, né? A antiga delegacia de ensino, que hoje é diretoria, né, regional de ensino, os estados têm essa organização, de fato, né, são instituições ou órgãos, né? Então, vejamos, pessoal, há uma mudança, né, significativa com a Constituição Federal de 1988, né?
Eu trabalho conteúdo, história da educação, né, e faço um debate da educação brasileira desde o tempo dos jesuítas, né, e sua contribuição aqui na educação no Brasil, né, passando depois pelo Brasil colônia, né, o período do reinado, início aí do século XX, década de 30, período da ditadura militar, né, no Brasil, a partir dos anos 60, né, que praticamente foi o mesmo modelo até a Constituição de 88, né? E a Constituição de 88 ela tem uma mudança significativa na educação brasileira. Vamos lembrar aí que a Constituição de 1988, ela é resultado, inclusive, né, da organização dos movimentos populares, que na década de 80 se organizou e reivindicou uma série de mudanças, né, que o Brasil estava precisando. E a educação, ela teve um papel importante na consolidação dessa Constituição Federal, porque a educação, das suas diversas formas de organização, seja no movimento dos professores, né, através dos seus sindicatos, através dos seus conselhos de representação, através dos movimentos estudantis, né, dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, DCEs, né, do movimento dos estudantes em si, mas também do movimento dos trabalhadores, né, que defendiam uma educação mais ampla aqui no Brasil, como fortalecimento dessa política em nível de Estado, né? Culminou, então, nos artigos da Constituição Federal, que vai defender uma educação mais ampla, uma educação gratuita, né? Direito de todos e dever do Estado, né? Então, não só a Constituição Federal, mas um conjunto de legislações, né, que vai trazer, obviamente, essa novidade aí na organização da educação nacional, obviamente, né, é, com uma educação escolar composta de políticas, né, de estrutura, de organização. Posteriormente, muito significativo, né, na mesma década, na década posterior, porque a Constituição Federal é de 1988, mas na década posterior, década de 90, em que a Constituição Federal começa a ser regulamentada, porque a Constituição Federal traz em seu capítulo 5, né, do social, uma série, né, de princípios que precisam ser regulamentados. Traz princípios relacionados à saúde, à educação, à assistência social, né? E aí, no âmbito da educação, ela precisava ser regulamentada através de leis específicas, né, que clareasse, né, e desse diretrizes para a política de educação. Por isso a continuidade do movimento pela Constituição Federal de 1988 culmina, por exemplo, em 1995, com a instituição do Conselho Nacional de Educação, né? E que no ano seguinte a organização da educação nacional ela foi atualizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB, que é a Lei número 9.394 de 1996, né? Então ela traz uma série de mudanças, né? É, ali orientando as esferas, né, e seus órgãos administrativos, né, a esfera federal, com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, na esfera estadual, as secretarias estaduais de educação, os conselhos estaduais de educação e as diretorias regionais de ensino, né? Antigamente, a gente falava
as delegacias, né, regionais de ensino. No âmbito, na esfera municipal, as secretarias municipais de educação, os conselhos, né, municipais de educação e as unidades escolares, né, pessoal? Então, nesse sentido, e aí eu queria enfatizar um pouco, né, essa novidade aí do Conselho Nacional de Ensino, porque ela traz algo absolutamente novo, né, dentro da proposta da Constituição Federal de 1988, que é o Conselho Nacional de Educação, né, formado inclusive, né, com representantes da sociedade civil, né? O que significa que, uma vez que a sociedade civil organizada, né? Quando a gente fala em organizada, a gente está falando das várias formas de organização. Eu disse, por exemplo, que o movimento estudantil ele deu a sua contribuição quando ele reivindicou uma educação nacionalizada, uma educação mais ampla, estatal e como direito da sociedade brasileira, né? Então, a UNE, por exemplo, ela é a instância máxima, né, de representação estudantil, a União Nacional dos Estudantes, assim também como existem sindicatos, né, associações de profissões, que são entidades civis, né, de organização. Então, esse CNE, que é o nosso Conselho Nacional de Educação, ele pôde receber a representação da sociedade civil para opinar, para dar opinião ali, obviamente, né, no desenvolvimento da política nacional de educação. Então, a sociedade civil, ela se viu representada, né, de fato, ali naquele espaço de deliberação, ou seja, a sociedade é, ouvida e ali participando, né, como votante, como, né, membro que com poder de deliberação, né, então, da organização da educação nacional. Então, essa é apresentada como uma grande novidade aí, né, da organização da educação nacional a partir da Constituição Federal de 88 e a partir da consolidação da LDB em 1996. Então, pessoal, na próxima web aula, a gente dá sequência, então, a esse debate que a gente está travando aqui, certo? Essa conversa nossa aqui, ela só foi um aquecimento, porque, igual eu falei para vocês, né, eu tenho certeza que vocês olharam, né, o plano da disciplina e falaram, nossa, quanta sigla, né, quanta lei, quanta, né, mas vocês, assim, não têm dimensão da importância das discussões dessa disciplina na formação nossa, que somos docentes, né, e que vamos trabalhar aí nos órgãos administrativos, né, e na política de educação, né, na estrutura da política de educação, certo? Então, a gente vai se ver, então, nos próximos episódios.